Olá, oitavo ano. Vamos então concluir a nossa unidade sobre imperialismo na África e na Ásia. Então, até a aula anterior, nós estudamos o imperialismo, a exploração dos europeus no continente africano. E agora, para nós encerrarmos rapidamente, nós vamos tratar da exploração no continente asiático, o imperialismo na Ásia. Então vamos lá, imperialismo na Ásia. Bem, a Ásia ela sempre foi considerada ali o reino das maravilhas para os europeus. Os árabes, que nós já estudamos lá no sexto ano, aquele povo da Península Arábica do continente asiático, conseguiu promover uma expansão territorial sobre o continente asiático. Eles estiveram na China lá no século VIII, ainda na Idade Média, e levaram então as novidades orientais, os produtos orientais, para a Península Ibérica, para a Europa, uma região onde eles haviam dominado. Um pouco mais tarde, um outro personagem importante, Marco Polo, um viajante veneziano, também viajou pelo Oriente, lá no século XIII, e quando ele retornou para a Europa, ele levou ali informações muito importantes, embora muitas delas fossem consideradas fantasiosas pelos europeus do seu tempo. Mas vai ser um pouco mais tarde que a Inglaterra, a França, a Rússia, a Holanda vai estabelecer domínios coloniais nesse continente. Será apenas lá no século XIX. Nós vamos começar aqui com a Inglaterra, com a exploração inglesa na Índia, porque vai ser uma das mais importantes e uma das mais duradouras também. Lá na Índia sempre teve presença de estrangeiros, muito antes do século XIX e XX, que é o período que nós estamos estudando nesta unidade aqui. Porém, ela vai se tornar alvo das potências imperiais europeias, dos países que nós já citamos anteriormente, a partir da década de 1830. A Inglaterra vai ser o principal reino a se estabelecer na Índia, por isso que nós estamos estudando ela. Ela vai fixar entrepostos em cidades litorâneas da Índia, em pontos estratégicos comercialmente, e lá no sul da Índia, eles vão iniciar então a plantação de papoula para a extração do ópio, que nós falaremos mais adiante. Ela considerava a Índia um ponto estratégico na Ásia, por conta da sua extensão territorial, da riqueza que ela oferecia e também por conta da sua localização geográfica. E vai instaurar, portanto, ali um protetorado. A Inglaterra tinha diversos tipos de dominação. E quando o território era considerado estratégico, eles colocavam ali um protetorado, onde eles dominavam, exploravam, mas mantinham ali a liderança local, o governo local, porém controlava essa liderança local. A Inglaterra vai impor sobre os indianos a cultura britânica. Eles desrespeitaram muito os costumes e as religiões locais, não tinham interesse em conhecer sobre a população local. E é claro, por conta disso, a Inglaterra vai se envolver em diversos conflitos na Índia. Uma das revoltas mais importantes envolvendo ingleses e indianos vai ser a chamada Revolta dos Cipaios. Bem, a Inglaterra havia criado há muito tempo, desde o século XVI, uma empresa chamada Companhia Britânica das Índias Orientais. Quando nós estudamos as grandes navegações, nós falamos das companhias orientais. Nada mais era que uma empresa naval que ia para o Oriente para comprar os produtos, então, desta região, da região oriental, das Índias, e posteriormente voltar para a Europa para distribuir esse produto. Portanto, era uma empresa muito antiga que pertencia à Inglaterra. Então era uma companhia, essa companhia era uma organização comercial que intermediava o comércio entre a Índia e a Inglaterra havia muitos séculos. Porém, com o passar do tempo, agora já no século XIX, que é o período que nós estamos estudando, a Companhia Britânica das Índias Orientais acabou virando um braço militar da Inglaterra, uma espécie de um exército inglês no território indiano. E só para vocês terem uma ideia, nessa companhia, os ingleses conseguiram recrutar mais soldados indianos, cerca de 200 mil soldados, do que soldados ingleses, tratando aí de meados do século XIX. Portanto, na companhia havia mais soldados ingleses do que mais soldados indianos do que soldados ingleses. E esses soldados indianos eram chamados de cipaios. Então, portanto, aí vem o nome. Esses cipaios era o nome que se atribuía aos soldados indianos que pertenciam à Companhia das Índias Orientais.
Bem, os cipais, portanto, promoveram uma revolta, a revolta dos cipais, em 1857. Quais foram os principais motivos para essa revolta? A exploração econômica, evidentemente, da Inglaterra sobre os indianos, também a alta cobrança dos impostos e também o desrespeito pelas culturas e tradições locais. Eles atacaram autoridades e religiosos ingleses, porém essa revolta foi rapidamente controlada pelos ingleses e os ingleses acabaram saindo mais fortalecidos do que antes, né? Saíram vitoriosos e fortalecidos desse conflito. E aí, a partir desse momento, eles anexaram então o território indiano definitivamente ao Império Britânico. Isso em 1876. Portanto, todo aquele território indiano agora pertencia ao Império Britânico. Por isso, no século XIX, a Grã-Bretanha, ou Império Britânico, foi o maior império do mundo naquele instante, no século XIX. E não ficou só na Índia essa exploração inglesa. Eles também vão explorar a China, que era outra região extremamente importante e estratégica no continente asiático. Os produtos chineses já eram conhecidos pelos europeus há muito tempo, desde as grandes navegações. A seda, o chá, a porcelana, dentre vários outros produtos, eram bastante conhecidos pelos europeus. E a Inglaterra, então, estabeleceu um vantajoso comércio, sobretudo de ópio, na segunda metade do século XIX. Então, como nós vimos agora há pouco, eles plantavam a papoula. A papoula é uma planta, um tipo de flor, uma planta que era muito produtiva no sul da Índia. Então, a Inglaterra vai se dedicar na produção da papoula lá no sul da Índia. E da papoula, desta planta, eles conseguiam extrair uma substância chamada ópio. Então, eles extraíam da papoula o ópio em estado bruto e comercializavam em larga escala na China, obtendo muitos lucros com o ópio. Bem, o problema é que o uso do ópio vai preocupar muito o governo chinês, porque o ópio, gente, era uma droga alucinógena, ele tinha efeitos anestésicos, porém era uma droga alucinógena. E por ser uma droga alucinógena, causava vício. Então era uma droga muito viciante por conta dos seus efeitos. Bem, e aí o que os ingleses faziam então? Produziam ópio lá na Índia, vendia em grande quantidade na China, portanto as pessoas consumiam esse ópio por diversas razões, as pessoas tinham problemas, enfim, muitos chineses viviam em situação de miséria, uma forma de fugir da realidade era consumindo ópio, essa droga alucinógena, portanto começou a crescer o número de viciados nesta droga. E aí a China então resolve proibir a venda do ópio em 1839, porém a venda continuou com contrabando. Portanto, na prática, pouca coisa mudou com relação à circulação dessa droga entre os chineses. A China, então, para fazer valer a lei que ela havia publicado, ela apreendeu então um grande carregamento de ópio em um dos portos da China. E então, por considerar aquele produto ilegal, estava ali legalmente, ela descartou o ópio no mar, jogou fora esse produto no mar. O problema é que esse navio que a China apreendeu e jogou fora o ópio era um navio inglês. Então a Inglaterra vai acusar a China de cometer um crime contra a propriedade privada. Portanto, a situação se inverteu. Ao invés de a China demonstrar que os ingleses estavam cometendo crime de contrabando, a Inglaterra acabou acusando a China por um crime contra a propriedade privada, uma vez que aquele navio tinha dono. E aí, a Inglaterra, então, usa isso como pretexto, é evidente que isso é um pretexto, para atacar a China militarmente. Bem, a China não vai conseguir resistir aos ataques dos ingleses, os ingleses são muito mais fortes, e a China, então, foi obrigada a se render contra os ingleses, nesse conflito contra os ingleses, e assinar, então, um tratado, um acordo com a Inglaterra chamado Tratado de Nanquim, em 1842. Nesse tratado, ela se comprometeu, claro, de forma obrigada, né? Ela precisou se comprometer a abrir 5 dos seus principais portos comerciais para os produtos britânicos e, posteriormente, abrir esses mesmos portos para outros produtos europeus, para outros países europeus, melhor dizendo. Ainda tinham que pagar pesadas indenizações de guerra para a Inglaterra e também garantir imunidade e privilégios especiais aos ingleses que viviam no território chinês.
E, por fim, colocar a ilha de Hong Kong, que pertencia ao continente chinês, sob domínio dos ingleses. Praticamente entregou Hong Kong de presente para os ingleses. E aí, lá na China também, a Inglaterra vai passar por conflitos, vai enfrentar ali revoltas e guerras, como por exemplo a Guerra dos Boxers. Outros países, como por exemplo a França, a Rússia, Japão, a Alemanha e também os Estados Unidos, tentaram se estabelecer. E aí, não só esses países, mas também a Inglaterra tiveram que enfrentar então a oposição desse grupo chamado Boxers. Quem eram esses Boxers? Os Boxers eram pessoas que integravam uma sociedade secreta chamada Punhos Harmoniosos. Essa sociedade secreta, evidentemente, é por conta para fugir das autoridades estrangeiras, né? Que tinha como principal objetivo expulsar do seu território os estrangeiros. Para isso, eles então promoviam atentados contra os estabelecimentos estrangeiros, sequestravam e assassinavam os representantes desses países imperialistas e teve então como a sua principal ofensiva esse ataque em 1900, no ano de 1900, com bastante apoio da população, com apoio popular, invadiram a capital Pequim. E aí exigiram, então, ao conseguir ocupar a capital, exigiram a saída dos estrangeiros. Porém, eles não tinham número suficiente, não tinham armamento suficiente, não tinham condições suficientes para enfrentar os ingleses ou os outros estrangeiros que ocupavam o território. E aí, esses estrangeiros, então, ampliaram ainda mais a exploração sobre o território chinês, uma vez que os Boxers foram derrotados. Bem, nós vamos encerrar aqui esta unidade, gente, relembrando que o desfecho dessa unidade vocês só vão estudar lá no 9º ano e ainda assim mais para o final do 9º ano. Então, esse domínio dos europeus sobre africanos e asiáticos começa no século XIX e vai percorrer uma boa parcela do século XX. Então, vai ser principalmente depois da Segunda Guerra Mundial que os europeus, já enfraquecidos militarmente, vão sofrer, então, ofensivas, ataques dos africanos asiáticos que vão buscar a sua independência, tá certo? Porém, o processo de colonização nós estudamos nessa unidade. O processo de descolonização nós vamos estudar no ano que vem, lá no 9º, em matéria que virá lá no futuro.